Quando fomos deitar ontem, aquele horário que passei algumas mensagens para alguns obreiros, é o horário que Deus nos deu para tirar alguns momentos de intimidades com o Senhor. E Deus havia ministrado algo no meu coração. Êxodo capítulo 33 e o versículo 18. Quantos irmãos localizam? O Senhor já havia ministrado algo em meu coração e ficamos aguardando porque não houve uma única vez nesses 33 anos servindo ao Senhor que Deus não falara e que Ele não veio cumprir a sua palavra. Deus, Ele é maravilhoso, Deus é fiel, Deus é bom. Quando estas crianças adoravam o nome do Senhor, algo me tocava de uma forma toda especial no primeiro louvor que eles louvaram. No segundo louvor, Deus começou a ministrar algo no meu coração. E com a permissão do nosso pastor, eu não vou sair daqui nesta noite sem assim fazer aquilo que Deus colocar em nossos corações. Deus é fiel, irmãos, quando Ele diz na sua palavra que passará os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Êxodo capítulo 33 e o versículo 18 diz assim, as palavras de Moisés ao Senhor. Ele disse assim: então disse Moisés: rogo-te que me mostre a tua glória. Podeis assentar, meus irmãos. Quero parabenizar todos os pais aqui presentes, os pais, as mães, como nosso pastor já disse, as mães que fazem papel de pai. Hoje mandamos os parabéns para algumas mães que nós conhecemos, e uma delas me retrucou e disse assim: pastor, como que você me manda Feliz Dia dos Pais? Eu disse: eu conheço a sua história há mais de 20 anos. Se você não fez papel de pai, eu não sei o que é ser pai. Aí ela agradeceu, mandou um kkk e falou assim: só você mesmo para zombar de nós dessa forma. Eu disse: não estamos zombando, estamos elogiando, porque Deus deu a essa mulher um filho que hoje é engenheiro. Ela teve um esposo usuário de droga, alcoólatra, e nós conhecemos a história desta mulher de perto, e nós vimos a fidelidade de Deus na vida dessa mulher. Nós pudemos ter este jovem que hoje é engenheiro. Nós conhecemos ele tinha 9 anos, e nós tivemos o privilégio de ter ele como funcionário. Durante um período ele trabalhou conosco, e hoje ele é engenheiro. Ele está no último ano de faculdade, e os outros filhos dela todos encaminhados, e eu digo assim: Deus é fiel. E sempre nós estamos orando, trocando figurinha. Esta semana passada ela esteve visitando a minha esposa após uma intervenção cirúrgica que a minha esposa teve, que fazer. E nós estávamos conversando sobre as maravilhas de Deus, que é o que a gente faz quando nós nos reunimos na minha casa. Quero agradecer a Deus, pastor, pela sua vida. Trago a saudação do nosso pastor presidente, a nossa autorização também para que estarmos. Eu já disse isso aqui uma vez: se o meu pastor diz para mim não vai, eu não vou. Se ele diz vai, aí eu vou. A Bíblia diz assim, sede submisso a todas as autoridades terrenas. Essa mesma Bíblia me diz assim, sede, submetei-vos, pois, debaixo das potentes mãos do Senhor, para que no tempo certo Ele vos exalte. Quando a Bíblia fala das mãos do Senhor, fala do corpo ministerial, fala do nosso pastor presidente, do nosso pastor local, do presbitério da igreja, e assim sucessivamente. Então, feito isso, vamos à palavra do Senhor. Mas antes, irmãos, eu quero dizer assim, Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que
como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Irmãos, Deus se faz presente neste lugar. A presença do Senhor, o Espírito de Deus está passeando no meio da igreja. O Espírito de Deus está tocando vidas aqui nesta noite. Confesso, irmãos, que eu li uma passagem alguns dias atrás, de joelhos dobrados, quando eu vi a minha esposa ter uma crise e paralisou-se da cintura para baixo. E na madrugada, quando eu coloquei o meu joelho no chão, eu disse: Deus, eu te conheço e eu sei a sua fidelidade. Eu sei quem o Senhor é. E sei que se o Senhor quiser fazer isto hoje, o Senhor faz voltar o dia de ontem. E para mostrar que o Senhor é Deus. Embora o Senhor não precisa provar nada para o ser humano. O Senhor não precisa provar nada para o homem, para a mulher, para a criança, para o adolescente. Porque nós sem Deus, Ele é Deus. Nós sem Deus, Ele é Deus. Ele não precisa de nós para Ele ser Deus. Mas nós precisamos dEle para saber que Ele é Senhor nas nossas vidas. Aleluia. E quando eu comecei a falar com Deus, eu disse: Senhor, eu sei quem Tu és. Eu sei as coisas que o Senhor já fez na minha vida. Eu sei as coisas que o Senhor já fez na minha família. Eu sei o que o Senhor já fez no seio da minha família, no meio dos meus irmãos de sangue. Eu sei das coisas que o Senhor fez lá no passado e sei das coisas que o Senhor está fazendo hoje. Aí o Senhor disse: eu sou a cura. Glória a Deus, aleluia. Eu sou a cura. Eu acordei e disse para minha esposa, após a oração, eu dormi e o Senhor disse para mim que Ele é a cura. Ele é a cura. Ele é a cura para as nossas mazelas, para os nossos problemas, as nossas dificuldades. Ele é a cura. Lemos a história de Naamã, pastor. Recorremos à história de Naamã. A história daquela garotinha que é levada cativa. E ela chega na sua senhora e diz: oxalá o meu Senhor estivesse em Samaria. Lá um profeta. Lá um homem de Deus que o limparia dessa lepra. E esta palavra me desceu ao coração e começou a arder, arder, arder. Hoje à tarde eu comecei a ler sobre essa história. Eu disse: Deus, certamente é esta a palavra que o Senhor quer falar.
Mas quando eu vi as crianças, irmãos, adorando o nome do Senhor, o meu coração começou a inflamar, porque há neste lugar, nesta noite, uma unção de quebrantamento. Aleluia! Há uma unção de quebrantamento aqui neste lugar. Há uma unção de cura neste lugar. Há uma unção de transformação neste lugar. Há uma glória aqui neste lugar que não é comparado com a glória anterior. Há uma glória grandiosa aqui neste lugar. Há uma presença aqui neste lugar. Há um sentimento aqui neste lugar. O Espírito Santo de Deus te trouxe aqui nesta noite, porque Ele quer te mostrar a glória do Senhor. Aleluia! Quando nós olhamos a história de Moisés, irmãos, um homem que ele começou a sofrer desde antes do seu nascimento, desde antes mesmo da sua concepção, este homem já começou a sofrer. Porque o rei havia baixado um decreto que todos os filhos homens que nascesse fora morto. Não havia nada acerca das mulheres, mas sim acerca dos homens. Porque Faraó temia, porque o povo de Deus estava crescendo de uma maneira tal, e ele sabia que se o povo uma hora se revoltasse, poderia haver uma guerra civil. E vendo o povo se aumentando, vendo o povo crescendo, vendo os homens se multiplicando, ele decretou a morte de toda criança que nascesse naquela época. Moisés, antes mesmo de nascer, ele é sentenciado. Eu já contei essa história várias vezes. Antes mesmo de nascer, ele já é sentenciado à morte. Mas, irmãos, o que eu acho mais interessante dessa história é que Deus, ele não vem na direção que nós estamos esperando que ele venha. Deus, ele não faz as coisas da forma que eu e você queremos que ele faça. Deus, ele não vem para nós da forma que nós queremos que ele venha. E muitas vezes, irmãos, nós dizemos: Deus está demorando. Mas eu venho nesta noite te dizer que Deus vai chegar na hora certa. O Senhor vai se apresentar a ti na hora certa. Aleluia, Jesus. Moisés nasce. A parteira está ali com uma mão segurando a criança e com a outra mão uma faca. A minha Bíblia diz que um temor muito grande veio sobre aquela mulher, e ela não pôde tirar a vida daquela criança. E aquela criança foi escondida por um período. Mas chegou um tempo que não dava mais para esconder aquela criança. Não tinha mais como esconder. Eu fico imaginando uma criança que não tem nome. Uma criança que não lhe fora dado um nome. Se você pega, irmãos, um passarinho, você coloca o nome no passarinho. Você pega um gatinho para criar, você põe o nome no gatinho. Você pega um pet para criar, você põe o nome no seu pet. O nome da minha égua é Faísca, e do meu cavalo é Calisca. A gente chama a nossa égua de Polaca. Eu digo para minha esposa: eu vou ali fazer um dengo na Polaca. Atravesso a rua, eu chamo ela, falo: Polaca, vem aqui minha linda, maravilhosa, e começo a brincar com ela. O dia que ela está bem-humorada, ela beija a minha mão, ela me lambe, ela lambe meu rosto. E às vezes nós saímos passear, saímos cavalgar, eu falo para ela: vamos passear, Polaca. Coloco a cela nela e nós saímos passear. Se os nossos animaizinhos têm nome, imagina aquele homem crescendo sem ter um nome. Mas Deus tem os seus meios, irmãos, e Deus tem os seus métodos. Deus tem a sua forma de trabalhar. Deus, ele não trabalha como eu e você imagina que ele vai fazer. Eu e a minha casa estamos vivendo um momento, irmãos, que eu nunca imaginei, pastor, que eu viveria. Mas isso é para uma outra oportunidade. Nunca imaginei que viveria o que eu estou vivendo hoje. Eu nunca imaginei que Deus faria algo que está fazendo na minha vida nesses últimos meses. E eu louvo ao Senhor, porque eu sei que quando finalizar o processo que Deus está fazendo na minha vida, na minha casa,
que eu vou viver o propósito dele. Glória a Deus. Aleluias. Quando eu vi o pastor falando da itinerância da irmã, andamos por algum estado, andamos por algum país, fazendo a obra do Senhor como itinerante, e vimos a glória de Deus. Aleluia. E aquele garotinho vai crescendo sem nome. Quando eles não têm mais escolha, irmãos, a sua mãe faz um barquinho, faz um cestinho, um barquinho, e coloca aquela criança e põe no rio. A Bíblia fala que a princesa, a filha de Faraó, está tomando banho naquele momento, bem naquela hora que a criança vai descendo dentro daquele barquinho. E aquela criança é tirada das águas. E quando aquela criança é tirada das águas, aquela mulher dá um nome a ele: Moisés. Aí é que vamos começar, irmãos. Aí é que vai começar a ficar bonito, engraçado, gostoso e delicioso nesta noite. Porque de repente, uma criança que não tinha esperança de vida, uma criança sentenciada mesmo antes de nascer, agora ela tem uma família, agora ela tem um nome, agora ela tem um nome a qual ela vai ser chamada. Aí Deus começa a trabalhar naquilo que eu digo a contramão humana. A sua mãe passa a receber um salário para amamentar o seu próprio filho e cuidar dele. Ela começa a ter privilégios entre os escravos, pastor. Começa a ter privilégios. Digo eu, não a Bíblia, mas acredito eu que cada vez que a princesa vinha visitar o seu filho adotivo, ela trazia presentes para Moisés. E além de trazer presentes para Moisés, ela trazia presentes e mimo para Arão e Joquebede. Digo eu, não a Bíblia. Que cada vez que ela vinha, ela trazia presentes, ela trazia mimo. Aleluia. E essa criança vai crescendo. Mas chegou a hora desta criança se separar da sua mãe, dos seus pais, dos seus irmãos, e ir para o palácio. E ali no palácio, irmãos, ele frequenta as melhores escolas da época. Ele é treinado, ele é estudado, ele é formado. Mas uma das maiores faculdades que eu já vi na minha vida, não é quando você se senta numa sala de aula para aprender. Uma das maiores faculdades que eu já vi na minha vida é quando você se senta ao lado do Senhor para aprender. De repente, Moisés descobre que ele não é príncipe, pastor. Aquilo causa uma confusão tão grande na vida daquele moço. Ele descobre que ele não é príncipe. Ele descobre que ele não faz parte daquela linhagem. É a segunda etapa do crescimento da vida de Moisés. Ele começa a ver o povo ser oprimido, ele vai e comete um assassinato. Quando ele comete esse assassinato, ele vai para o deserto. E ali no deserto, após 40 anos ali no deserto, ele se torna um homem rude. Ele se esquece das salas de aulas que ele frequentou, dos professores que ele teve no Egito. Ele se esquece da sua finez. Ele se torna um homem rude. Um simples pastor de ovelhas. Um simples pastor de ovelhas. E num belo dia, irmãos, Deus precisava conversar com este homem. Deus precisava falar com ele. E de repente Moisés sai do local que ele está apacentando ali as ovelhas do seu sogro e sobe a um monte. E quando ele chega lá em cima deste monte, ele vê uma sarça ardendo.
Ele vê uma sarça em chama, ele vê uma árvore em chamas. Ele se aproxima dessa árvore e Deus fala com ele pela primeira vez: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Aleluia. Irmãos, eu sinto uma unção de Deus, uma graça de Deus nesta noite. Confesso que era outra palavra que eu queria trazer nesta noite, mas não sou eu quem manda. Eu não estou aqui porque eu quero, eu estou aqui porque o Senhor quis. Eu não vim aqui porque eu marquei, eu vim aqui porque o Senhor marcou este dia na sua agenda. Nós não nos mandamos, servo não tem domínio próprio, servo não vai aonde ele quer, servo vai aonde o seu Senhor quer que ele esteja. E Deus quisera que nós estivéssemos aqui nesta noite. Aleluia. E Deus fala com Moisés pela primeira vez. Quando Deus fala com Moisés e ele diz: Senhor, sou de palavras pesadas. Aí Deus fala assim, ó: eu falarei contigo e Arão será a sua boca, seu porta-voz. Deus começa a agir na vida daquele homem, manda ele de volta ao Egito para salvar o seu povo. Deus faz inúmeros milagres ali no Egito para mostrar que ele era Deus. Começou quando Moisés coloca a mão no seu peito, quando tira a sua mão está leprosa, quando ele põe de novo ela está curada. Deus manda a praga dos piolhos, das rãs. Mas tem uma parte, irmão, dessa história que mais me chama a atenção. É como que um cano, pastor, eu tento entender, já tentei com todas as minhas faculdades mentais compreender, como que um único encanamento de um único lago, de um único rio, pode jorrar dois tipos de água. A Bíblia registra em Malaquias, capítulo 3, o versículo 18: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve. Aí cada vez que eu começo a indagar a Deus sobre esta situação, aí eu vejo que há uma diferença, há uma separação. Eu vejo que quando aqueles 3 jovens é lançado na fornalha de fogo ardente, também há uma diferença. Porque alguém olha e vê o 4º homem passeando no meio das chamas. E aqueles que o lançaram lá dentro, o fogo lambe e mata eles, mesmo antes de cair lá dentro. Há uma diferença, irmãos. Há uma diferença muito grande. Mas quando o povo sai, o povo atravessa, Deus abre, Deus manda alimento no deserto, manda codornizes, manda o maná do céu, água verte da rocha, o mar vermelho se abre. Deus mais uma vez separa o seu povo do povo egípcio. Mas Moisés está cansado, irmãos, porque a glória que Deus mostrou lá no monte, ela já tinha acabado. O maná que Deus tinha provido em meio ao deserto já tinha terminado. A água que verteu da rocha também já não estava vertendo naquele dia. Moisés estava cansado, estava com os ombros cansados, sobrecarregados. E ele chega diante de Deus e diz: Senhor, rogo-te que me mostre a tua glória. E nestes dias, irmãos, eu tenho orado e tenho dito: Senhor, eu preciso ver a tua glória. A igreja, Senhor, precisa ver a sua glória. O seu povo precisa ver a sua glória, Senhor. O seu povo precisa sentir a sua Shekinah, Senhor. Ouvindo os louvores, irmãos, eu comecei a me lembrar quando eu tinha 18 anos, numa igreja no Morumbi 2, em Foz do Iguaçu, pastor Augusto Furman naquela época. E eu me lembro que o pastor Samuel Machado, ele pregava numa tarde de louvor, e de repente ele disse assim: o Espírito de Deus está aqui, e o Senhor vai fazer milagres.
De repente, uma pessoa que estava sentada no corredor numa cadeira de rodas, recebeu uma ordem, aquele paralítico levantou-se daquela cadeira e caminhou naquela tarde. Cegos naquela tarde enxergaram a glória de Deus. Surdos ouviram o barulhão do poder e da glória de Deus. Mudos falaram em línguas estranhas naquela tarde. Mas teve um milagre de todos aqueles que aconteceram, irmãos, que me chamou a atenção, pastor. Me chamou a atenção. Quando o pastor gritou: ei, você ouve a voz do Senhor teu Deus. De repente entra um moço correndo. E esse moço olhando para um lado, para o outro, correndo, procurando algo. De repente o pastor Samuel Machado grita: você ouviu a voz do teu Deus. Aquele garoto era mudo e surdo de nascença, e ele estava a alguns quarteirões daquela igreja, e ele ouviu o pregador dizendo: ei, você ouve a voz do Senhor teu Deus. E o surdo ouviu a voz do Deus de Moisés, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que está aqui nesta noite. Aleluia. Deus seja louvado. Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu nasci no meio do fogo pentecostal. Eu nasci, irmãos. Eu cheguei praticamente carregado numa igrejinha há 33 anos atrás. Quando o pastor disse: se você crer que Deus faz milagre, ao você pensar em se levantar para sair do seu lugar, Jesus vai te curar aí. Aleluia. Eu não percebi. Quando eu percebi, eu estava em pé diante do altar. Quando os médicos haviam dito que eu ia para uma cadeira de rodas e nunca mais iria caminhar. Deus faz milagre, irmãos. Deus ainda é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus quer mostrar a sua glória para esta igreja de hoje. Deus quer mostrar a sua glória para a igreja futura. Deus quer mostrar a sua glória para estas crianças que estão aí, para os adolescentes que estão aqui, para os jovens que estão chegando, porque esta geração está indo, esta geração está acabando, esta geração está indo embora. Aleluia. Esta geração, a minha geração, está terminando. A geração dos 50 estão indo, mas agora vai vir a geração dos 18, dos 20, dos 15, dos 13, dos 10, dos 30, e o Senhor quer mostrar a sua glória hoje, e quer mostrar a sua glória para esta geração vindoura, para esta geração futura. O Senhor vai mostrar a sua glória aqui neste lugar. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Deus está procurando aquela geração que o adorava, aquela geração que as madrugadas estavam de joelhos dobrados, aquela geração que acordava, aquela geração que se reunia para adorar o nome do Senhor, aquela geração que quando se encontravam, aleluias, havia batismo no Espírito Santo, havia cura, havia transformação, havia salvação. Cadê aquela geração de adoradores que viram a glória de Deus? Cadê aquela geração que conheceram a Deus de perto? Cadê aquela geração que viram milagres? Cadê aquela geração que viram surdos, aleluias, ouvir, mudo falar, paralítico andar, cego enxergar, viram câncer ser vomitado, viram lepra ser curado? Cadê aquela geração de adoradores que viram a glória de Deus? Aleluia. Aleluia.
A minha Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, Ele é hoje e será eternamente. Será eternamente. Para encerrar, irmãos, a minha esposa estava com um cisto na terceira vértebra. Isso foi agora. Isso foi agora. Dia 23 de novembro manifestou o cisto. E ela teve uma paralisia total. Pescoço para baixo. Ali no UPA, vimos ela paralisar totalmente. Ela teve 4 crises. A penúltima crise ela paralisou da cintura para baixo. Os médicos pediram para registrar cada evento. E nós registramos cada evento. Quando estávamos ali de madrugada falando com Deus, e o Senhor falou, eu sou a cura. Mas o mais interessante, irmãos, que no dia 22 de novembro, Deus falou comigo, pastor. Ele disse assim, filho, eu sou o Deus desta casa. Eu sou o Deus da tua família. Eu disse, Senhor, o Senhor é bom. Ele disse, filho, eu sou o Deus dessa casa e você não sabe. Eu disse, Deus, se o Senhor está dizendo, eu não sei. No dia 23, ela foi fazer fisioterapia e se manifestou o cisto. Quando ela chegou em casa, levei ela para o hospital e no hospital ela teve a paralisia. E Deus começou a falar, pastor, que Ele era o Deus da minha casa. Alguns amigos me ligaram, alguns irmãos da igreja se manifestaram de algumas formas. E o Senhor ministrou por mais ou menos 60 dias. Quando eu ia dizer alguma coisa, Ele dizia, filho, eu sou o Deus dessa casa. Aleluia. Quando eu ia novamente dizer alguma coisa, Ele tornava a dizer, filho, eu sou o Deus dessa casa. Glória a Deus. Quando eu novamente ia falar alguma coisa, Ele dizia, filho, eu sou o Deus dessa casa. Os médicos me disseram, alguns amigos da área médica disseram que ali onde estava localizado esse cisto, ela iria ficar paralítica. Ela perdeu todas as movimentações. O Dr. Amor examinou ela no mês de fevereiro. Ela não tinha reflexo nenhum. Não tinha movimentação nenhuma. E eu disse assim, e aí, Dr. Amor, o que o senhor me diz? Ele falou, corre depressa, porque a sua esposa está ficando paralítica. Aí eu fui para casa falar com Deus. Eu disse, Deus, o Dr. Amor disse que ela está ficando paralítica, mas o Senhor ainda não disse, não deu a última palavra. Aí o Senhor disse, filho, eu sou o Deus da sua casa. Eu sou o Deus da sua casa. Como se isso não fosse suficiente, os vendavais vieram. E Deus novamente me dizia, eu sou o Deus dessa casa. E ela estava numa fila para passar pelo médico lá pelo final do ano. Nós começamos a usar o pouco recurso que tinha e os recursos que Deus foi mandando para buscar a recuperação e a saúde dela. E no meio disso ela estava com um cisto do tamanho de um caroço de feijão na cervical, aonde passa todos os nervos sensoriais do nosso corpo que liga ao cérebro. Ele estava ali localizado em forma de cunha. E cada vez que pressionado, cada vez que tocado, ele causava espasmos, movimentos involuntários. E aí, em janeiro, esse cisto tinha o tamanho de um caroço de feijão. E agora, há 2 meses atrás, ele havia saído
do local que estava, e ele estava quase 50% reduzido. Esperante, meu Deus. Quando passamos pelo médico, de repente, irmãos, a fila virou ao contrário. Nós que estávamos lá no final da fila, passamos a ser os primeiros da fila. Saiu um neurologista pelo estado, nós fomos. Ele fez todos os exames e o último exame ele falou assim para mim: olha, eu estou pensativo se faço ou não faço, mas eu preciso ter certeza. Quando ele fez o último exame, ele constatou que o risco era altíssimo. Aí ele colocou lá urgência e emergência com priorização, porque o paciente está com um quadro de tetraplegia, correndo o risco de paralisar do pescoço para baixo. Eu disse: e agora, Senhor? Mais um médico deu o laudo. Fui para casa, fui falar com Deus, irmãos. E Deus falou assim para mim: filho, eu estou trabalhando. Eu sou o Deus dessa casa. Eu sou o Deus dessa casa. Quando Deus falou comigo que Ele era o Deus da minha casa, eu falei: Senhor, eu sei que o Senhor é soberano. De repente sai a notícia, sai um neurocirurgião que não tinha previsão. Passamos pelo Dr. José Leonardo. Ele olhou os exames e pediu um exame de urgência, de emergência, com priorização. Quadro com os sintomas de tetraplegia. Eu estou com todos os documentos na minha casa, pastor, guardado. No dia que foi marcado o exame de uma nova ressonância, a máquina quebrou. Ligaram lá avisando que a máquina havia quebrado. Eu olhei para ele e disse: Deus me disse que Ele é o Deus da nossa casa. De repente, a diretora do postinho da unidade de saúde da UBS Santa Mônica fez alguns telefonemas e conseguiu para um domingo. Nós fomos lá em Pinhais fazer esses exames. Quando chegamos lá para fazer esses exames, uma máquina de última geração, ela ficou 12 minutos dentro da máquina de ressonância. Saiu o resultado. E eu disse: Deus, eu sei que o Senhor é o Deus dessa casa. E quando eu fui fazer a ressonância, eu fui ciente, crente, que a hora que saísse o resultado não teria mais nada. Fizemos a ressonância, olhamos ali o cisto 50% reduzido. 50%, irmãos. Passamos pela mão do Dr. José Leonardo, neurocirurgião do São Lucas, do Hospital São Lucas em Campo Largo. Já estamos encerrando. E o interessante, que ele disse assim: olha, eu sou um semideus, eu faço milagres. E eu disse: sério? Ele falou: sério. Eu falei: eu sou o servo do Deus Altíssimo. Ele falou: só que tem uma coisa, eu faço milagre cortando as pessoas, eu tiro o que está estragado, costuro, passo a medicação e a pessoa fica boa. É assim que eu faço milagre. Só que eu nunca vi um milagre entrando no meu consultório. Eu nunca vi um milagre entrando no meu consultório, porque esse cisto, ele cresce milésimos de milímetros, centésimos diário, ao ponto de não ter mais reversão. E ele falou: é a primeira vez que eu vejo ele reduzir 50%. E o mais interessante é que ele reduziu e deslocou. Ele não está mais numa região que ele estava. Mas eu tenho uma outra notícia. Aonde ele está localizado agora, a sua esposa pode ter um infarto fulminante. Oh, glória! Eu disse: sério, doutor? Ele falou: sério. Eu falei: isso quer dizer que ela vai morrer? Vai. Eu falei: então tá bom. Eu falei: eu já vi outros diagnósticos desses, doutor. Está ali o meu garoto de 14 anos, que teve 3 diagnósticos desse.
Eu tenho vivido, irmãos, mais de 30 anos de milagre nas mãos do Senhor. Tenho vivido mais de 30 anos de milagres nas mãos do Senhor. Aleluia. E para a glória do Senhor. A cirurgia que seria marcada no final do ano foi feita no dia 20 do mês passado. Eu gostaria aqui de trazer uma palavra diferente nesta noite. De ver o povo gritando, glorificando, pulando, sapateando. Eu sou pentecostal, irmãos, eu gosto de ver a glória de Deus. Mas Deus me deu esta palavra nesta noite. Deus me deu isso para trazer para a igreja nesta noite. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Deus faz milagres. Moisés, ele pediu: Senhor, rogo que me mostre a sua glória. Eu quero convidar, com autorização do pastor, esses adolescentes aqui à frente. E estas crianças aqui à frente. E eu quero pedir para os pais desses adolescentes aqui que venham aqui à frente. Todos eles. Todos. Aleluia. Eu quero que você abrace o seu filho, fique do lado do seu filho, da sua filha. Quero convidar aqui a minha esposa, os meus filhos.